Que uma bênção divina acompanhe e ilumine o dia de cada pessoa que nos ouve agora. Amém. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma imersão. A nossa proposta hoje é mergulhar numa obra que é bastante densa, sabe? Complexa e incrivelmente instigante. Com certeza, é um material bem profundo. Muito profundo. O livro se chama Quando a Trombeta Soar, ou no original em inglês, né? When the Trumpet Sounds. E, de forma bem específica, a gente vai dissecar um ensaio que está nas páginas desse livro. Um ensaio bem polêmico, diga-se de passagem. Exato. Ele foi escrito pelo autor Robert L. Thomas e o título é Uma Crítica à Hermenêutica Dispensacionalista Progressiva. Um título gigante, né? Sim, um título gigante e que já entrega o peso da discussão. Mas olha, a nossa missão nessa análise aprofundada de hoje vai muito além de um simples debate teológico. É importante deixar isso claro para nossa audiência. Isso, na verdade, nós vamos usar esse texto do Thomas e as críticas dele para explorar algo muito mais universal, algo que, afeta a todos nós, que é basicamente como lemos e como interpretamos textos antigos. Exatamente, porque o ensaio faz uma crítica muito incisiva a esse movimento teológico, tal do dispensacionalismo progressivo, mas as ferramentas que o autor discute, os métodos de leitura, servem para literalmente qualquer área do conhecimento. Qualquer área mesmo. Direito, história, literatura. Com toda certeza. E o que torna esse material tão fascinante é perceber como o método que a gente escolhe para ler um texto, ele tem o poder absoluto de alterar completamente a mensagem final. Isso é muito forte. É o grande momento de descoberta da nossa imersão de hoje, porque vale muito a pena refletir sobre isso. Um texto literário, um documento histórico antigo ou uma escritura sagrada, será que esse texto possui um significado fixo? Um significado que foi, digamos assim, congelado no exato momento em que ele foi escrito? Ou será que tem outra via, né? Isso. Ou será que esse texto funciona como uma espécie de organismo vivo, que vai ganhando novas camadas, novos significados à medida que os séculos passam e novos leitores entram em contato com ele? É a grande pergunta. E a forma como a sociedade responde essa pergunta muda todas as regras do jogo. É exatamente esse o cerne do grande debate que o Robert L. Thomas levanta. Nossa, isso soa como uma verdadeira batalha, né? Uma batalha sobre quem é o dono da verdade dentro de um texto. Mas, antes de entrarmos de cabeça nessa briga sobre como ler os documentos, eu acho que a gente precisa entender quem são os personagens dessa história. Bom ponto. É preciso dar um contexto para quem nos ouve. Pois é, o ensaio foca no que o autor chama de dispensacionalismo progressivo. Para quem não vive imerso em debates acadêmicos de teologia o dia todo, o que exatamente é esse movimento? É uma ótima pergunta. Porque eu achei muito curioso notar na leitura da fonte que o próprio autor cita um livro de 1993. O nome do livro é Dispensacionalismo, Israel e a Igreja, a busca por definição. E ele cita isso para mostrar que os próprios líderes desse movimento ainda estavam tentando definir quem eles realmente eram. Exato. É como se estivessem construindo o avião durante o voo, sabe? Parece algo em plena construção mesmo. É exatamente um cenário em constante evolução, o que, naturalmente, gera bastante atrito com os mais tradicionais. Para dar um pouco de contexto histórico para nossa audiência, o dispensacionalismo tradicional é um sistema teológico que, de forma bem resumida, entende que Deus administra a história da humanidade em diferentes eras. As chamadas dispensações, certo? Isso, as dispensações. E cada era dessa tem regras e acordos muito específicos. O que o ensaio do Thomas analisa é como os líderes desse novo movimento progressivo, figuras muito conhecidas no meio tipo o Darrell Bock, o Craig Blazing e o Robert Salce, tentam se equilibrar numa verdadeira corda bamba teológica. Corda bamba é uma ótima definição. Porque eles se enxergam dentro dessa linhagem tradicional do dispensacionalismo, mas, ao mesmo tempo, eles querem construir pontes. Eles buscam um diálogo, uma posição mais mediadora, com visões teológicas que, historicamente, sempre foram opostas ao sistema deles. Entendi. E só para garantir que o pessoal que acompanha a gente está na mesma página.
A fonte menciona que eles tentam criar essas pontes com visões como o pré-milenismo histórico, Exatamente. que é defendido por um estudioso chamado George Led, se não me engano. Mas o que isso significa na prática? Por que tentar harmonizar essas coisas causa tanta dor de cabeça para os autores mais conservadores, como o próprio Thomas? Então, o pré-milenismo histórico tem uma visão bem diferente sobre como a Igreja e Israel se encaixam no plano divino, especialmente quando se fala dos eventos do fim dos tempos. O dispensacionalismo tradicional sempre manteve uma distinção muito rígida. Igreja é igreja, Israel é Israel. Uma linha divisória bem clara. Muito clara. Mas quando os progressivos tentam harmonizar essas visões com a teologia do Lade, eles começam a flexibilizar coisas que, para os conservadores, são simplesmente negociáveis. O movimento progressivo tenta mostrar uma continuidade muito maior na história da redenção. Isso acaba gerando um efeito dominó, né? O que nos leva a um grande ponto de atrito mencionado lá no texto. Qual parte especificamente? Aquela onde o autor do ensaio aponta que essa busca incessante por agradar a diferentes correntes acaba enfraquecendo doutrinas que eram o alicerce do sistema original. Teve um exemplo que me chamou muita atenção. O do arrebatamento. Esse mesmo. O tratamento dado ao arrebatamento pré-tribulacional, que em termos bem simples para quem nos ouve, é a crença de que os fiéis serão retirados da terra antes de um período futuro de grande tribulação e sofrimento. Um ponto central para o dispensacionalismo clássico. Exato. E segundo Thomas, o movimento progressivo trata essa ideia com muita hesitação. Dá até a impressão, lendo o ensaio, de que eles poderiam descartar essa doutrina sem que a nova estrutura deles desmoronasse. É uma mudança drástica de postura. E aquelas dispensações, que antes eram vistas como acordos totalmente distintos, passam a ser vistas apenas como arranjos sucessivos dentro de uma revelação contínua. As barreiras vão caindo. Perfeito. E se a gente conectar isso a um cenário mais amplo, a gente percebe que não se trata apenas de uma discordância sobre como os eventos do futuro vão se desenrolar. A raiz do problema, o que o ensaio realmente tenta expor, com muita riqueza de detalhes, é a mudança na metodologia de leitura. O jeito de ler o texto. Isso. A verdadeira batalha aqui é uma batalha hermenêutica. E lembrando, hermenêutica é a ciência e a arte da interpretação de textos. Uma palavra difícil para um conceito muito prático. Exato. Historicamente, a tradição dispensacionalista usava um método chamado gramatical histórico. Bem direto ao ponto. Super direto. O foco era puramente na gramática do texto e na história da época em que ele foi escrito. O significado parava aí. Ponto final. Sem invencionices. Sem invencionices. No entanto, o movimento progressivo se afastou dessa simplicidade toda. Eles adotaram algo muito mais complexo, que eles batizaram de método histórico-gramatical, literário, teológico. Nossa, é um nome gigantesco. Né? É um trava-língua, quase. Pois é, e um nome desse tamanho já sugere que muitas outras variáveis estão sendo colocadas dentro do caldeirão de interpretação. O que mais entra nessa conta? Porque parece que o papel de quem está lendo o texto, o papel do intérprete, sofre uma mudança muito drástica nesse ponto, não sofre? Uma mudança monumental. O Thomas traz para a discussão a visão de autores clássicos que defendiam o método tradicional. Figuras como Milton Terry e o Bernard Behem. Nomes de peso na área. Muito peso. E para esses estudiosos clássicos, a regra de ouro do bom leitor era suprimir os próprios vieses. O objetivo de um estudo textual precisava ser implacavelmente imparcial e objetivo. Deixar o ego na porta, basicamente. Exatamente. Tem até uma citação maravilhosa do João Calvino, que o Ram usa no texto. Ele afirma que as escrituras não são uma bola de tênis que podemos quicar para onde quisermos. Bola de tênis, adorei essa imagem. É perfeita, né? Ou seja, a intenção da leitura não é confirmar a nossa própria visão de mundo contemporânea. A intenção é descobrir, de forma quase arqueológica, o que o autor antigo queria dizer lá no passado. Mas, olha, cá entre nós, eu vou assumir o papel de advogado do diabo por um momento. Fique à vontade. Não é um pouco irrealista pedir que um ser humano simplesmente desligue toda a sua bagagem cultural na hora de ler um texto? Desligar os sentimentos, a visão de mundo. É possível alcançar essa objetividade quase robótica? É o argumento de muita gente hoje em dia. Pois é, porque a impressão que dá é que o movimento progressivo,
que é liderado pelo Blasing e pelo Bock, argumentam justamente o oposto disso. Eles defendem a ideia da pré-compreensão, correto? Correto. A pré-compreensão é chave no argumento deles. Eles parecem dizer que a bagagem teológica e cultural de quem lê inevitavelmente afeta a visão do texto. É impossível ser neutro. Essa é uma excelente provocação. E é exatamente aí que o autor do ensaio traça uma linha divisória inegociável. Os líderes do dispensacionalismo progressivo argumentam abertamente isso que você falou, que a bagagem cultural não só afeta a leitura, mas que ela deve ser o ponto de partida assumido de qualquer estudo. Eles abraçam a coisa toda. Eles abraçam a pré-compreensão com força. Mas para o Robert L. Thomas, contudo, essa aceitação é o calcanhar de Aquiles do movimento. Por quê? Ele acha que não temos vieses? Não, o Thomas não nega que os seres humanos têm vieses, ele sabe disso. Mas ele argumenta que o esforço hermenêutico deve ser uma luta constante contra esses vieses, e não uma rendição a eles. Entendi. A gente tem que lutar contra a própria tendência de distorcer o texto. Isso. Ele alerta que, ao abraçar a subjetividade dessa forma, ocorre uma perda muito perigosa de objetividade. E aí a interpretação se transforma num exercício onde o leitor moderno acaba tendo mais autoridade e mais poder sobre o significado do que o próprio autor original do documento. É um verdadeiro cabo de guerra. De um lado, a gente tem a subjetividade de quem lê hoje. Do outro, a objetividade histórica de quem escreveu há milênios. Uma tensão constante. Mas se assumirmos que o viés do leitor moderno sempre entra na conta e é validado, o que acontece com a intenção original daquele documento antigo? Ela simplesmente desaparece? Ou ela se transforma? É o que muitos se perguntam ao analisar esse método. Porque a visão tradicional argumentava que o ambiente histórico original literalmente congela o significado. Né? O autor original, vivendo naquele momento específico, dita a intenção e pronto. O significado estaria blindado contra as mudanças do tempo. Esse dilema nos leva a um desdobramento bem interessante. O Darrell Bock, que defende o lado progressivo, tenta resolver esse problema propondo uma leitura de múltiplas camadas. Múltiplas camadas. Como uma cebola. Mais ou menos isso. Nessa visão dele, os eventos posteriores que vão acontecendo na história, eles adicionam o que ele chama de sentidos complementares ao texto original. Sentidos complementares. Explica melhor para quem nos ouve. Funciona assim. O texto tem o seu significado histórico, inicial, beleza. Mas, com o passar dos séculos, a história que acontece depois e a revelação contínua de Deus vão depositando novas camadas de significado sobre aquele mesmo texto. Então, a cada geração, o texto pode querer dizer algo a mais. Para o Bock e os colegas dele, sim, o sentido de um texto seria altamente dinâmico. Ele vai crescendo e se expandindo com o tempo. Sabe que eu entendo a atratividade dessa ideia. Ela faz o texto parecer sempre fresco, sempre moderno. Sim, atrai muita gente por causa disso. Mas isso colide frontalmente com um dos pilares mais antigos da leitura de textos, né? Tem aquele velho e conhecido ditado que a gente sempre ouve. A interpretação é uma só. A aplicação é múltipla. Um clássico da hermenêutica. Exato. Ou seja, o que o texto significa na sua essência é apenas uma coisa. Mas a maneira como esse significado único é aplicado na nossa vida diária hoje, aí sim, pode variar dependendo da situação. A separação entre significado e aplicação é fundamental na visão conservadora. E pelo que li na fonte, o ensaio do Thomas é implacável ao mostrar como o movimento progressivo quebra essa regra de ouro. Tem um exemplo muito específico lá, usando o livro de Gênesis, que me pareceu bem esclarecedor sobre isso. O exemplo da palavra semente. Isso. Como exatamente o teólogo Robert Salcy usa a palavra semente para ilustrar essa quebra de regra. Esse é um dos exemplos mais claros e didáticos que tem no material. O Thomas analisa como Salcy aborda a palavra semente ou descendência, dependendo da tradução lá no livro de Gênesis, no capítulo 12, versículo 7. Onde Deus faz uma promessa para Abraão. Isso mesmo. Num contexto histórico gramatical estrito, esse texto fala da semente física de Abraão. Ele aponta para um grupo étnico e físico muito específico, num contexto histórico e geográfico muito bem delimitado. Os descendentes diretos dele naquela época. Exato.
No entanto, segundo a crítica feita pelo Thomas, o Salce pega essa palavra semente e expande o significado original dela para incluir, retroativamente, todos os judeus e gentios que seguem o padrão de fé de Abraão. Nossa, mas isso muda tudo. Muda. O Thomas aponta que isso não é apenas uma aplicação nova para os dias de hoje. Para ele, isso é uma alteração real do significado original da palavra dentro daquele contexto literário de Gênesis. É como se ele voltasse numa máquina do tempo e colocasse palavras e intenções na boca do autor de Gênesis que simplesmente não estavam lá originalmente. É bem essa a crítica. E tem outro exemplo contundente na nossa fonte sobre isso, não tem? Um que envolve o apóstolo Pedro e o livro de Salmos. Tem sim, e é um exemplo fascinante. O Thomas aponta que o Salce argumenta que o famoso sermão do apóstolo Pedro, no dia de Pentecostes, que está lá relatado no livro de Atos, no Novo Testamento, literalmente adicionou um novo significado ao Salmo 110. Adicionou um significado novo a um texto escrito séculos antes. Exatamente. A crítica do Thomas é que o Salce está afirmando que o Salmo 110 passou a ter um significado que simplesmente não existia na época do Antigo Testamento. Um significado que não poderia ser compreendido por absolutamente ninguém na época em que o Salmo foi escrito. Olha, isso me faz pensar num conceito técnico que a fonte menciona bastante e que eu queria trazer para a mesa, o sensus plenior. Ah, o sensus plenior. Chegamos nele. Pois é, que se traduziria como o significado mais pleno. É basicamente essa ideia de que um texto antigo pode conter um significado muito mais profundo do que o próprio autor humano pretendia, ou do que ele sequer tinha capacidade intelectual de entender na época dele. É um conceito bem controverso. Muito. Como Robert L. Thomas reage a essa ferramenta interpretativa? Ele aceita isso de boa? De jeito nenhum. O Thomas rejeita a validade do sensus plenior de forma absoluta quando se trata da hermenêutica humana. Rejeição total. Total. Para a visão tradicional que ele defende, um texto simplesmente não pode ter um significado maior do que as circunstâncias históricas e gramaticais originais permitiram que ele tivesse. Mas e os apóstolos? Porque a gente vê eles fazendo isso no Novo Testamento. É aí que entra a distinção crucial dele. A crítica do Thomas é bastante afiada nesse ponto. Ele diz o seguinte: se os apóstolos no Novo Testamento, como Pedro ou o apóstolo Paulo, deram novos significados ou aplicações a textos do Antigo Testamento, a autoridade para fazer essa manobra vem unicamente da inspiração divina. Ah, entendi. Porque eles eram inspirados por Deus naquele momento exato. Exatamente. A inspiração direta que eles possuíam no momento em que escreviam o Novo Testamento é o que validava isso. Não é porque o texto do Antigo Testamento sofreu uma reinterpretação mágica e retroativa que qualquer estudioso teológico moderno possa simplesmente replicar o processo hoje no seu escritório. Então, um teólogo moderno não tem a mesma autoridade de um apóstolo para mudar o sentido do texto. Na visão do Thomas, de forma alguma. Ele chega a comparar essa prática de reinterpretação progressiva com a alegorização. Alegorização é quando tudo vira símbolo, né? Isso. E a alegorização é uma prática que a tradição histórico-gramatical sempre tentou evitar a todo custo. Eles consideram isso algo subjetivo demais, onde o leitor inventa o que quer. E para ilustrar o quão subjetivo isso pode ser, a fonte traz uma analogia que é absolutamente fantástica. Eu diria até um pouco bem-humorada para um livro de teologia tão denso. A analogia do jogo. Isso. O autor compara um método de interpretação do dispensacionalismo progressivo ao jogo de amarelinha hermenêutica. Amarelinha hermenêutica. É genial. A imagem mental é perfeita, né? Imaginemos aquele jogo infantil desenhado no chão com giz. O objetivo da criança é jogar a pedrinha, escolher onde pisar com segurança e pular desesperadamente as casas que fariam ela perder o jogo. Pular os problemas. Exato. O autor está dizendo,
de forma muito articulada que os teólogos progressivos fazem exatamente isso com os textos antigos. Eles escolhem interpretar literalmente as passagens que apoiam as suas novas teorias de continuidade. Mas fogem das outras. Isso, eles convenientemente pulam, ignoram ou ressignificam totalmente as passagens que derrubariam os argumentos deles. É pular a casa para não perder o jogo. A fonte até dá exemplos práticos de como o Darrell Bock faz essa amarelinha, não dá? Dá, sim. E a acusação de seletividade que o Thomas faz é fortíssima. O ensaio relata, por exemplo, como o Bock constrói grandes e complexas doutrinas teológicas baseando-se na repetição de palavras bem isoladas. Palavras específicas. Palavras como luz e sentar, que aparecem em diferentes contextos no Evangelho de Lucas. Ele se apoia pesadamente nessas palavras específicas para provar sua visão de que o reino prometido por Deus já está presente e ativo de forma contínua agora. Ele pisa nessas casas com muita força, então. Pisa firme. Porém, de acordo com a análise minuciosa do Thomas, o Bock evita cuidadosamente pisar em quadrados que seriam problemáticos para essa tese dele. Ele ignora solenemente, por exemplo, o texto de Lucas capítulo 8, versículo 10. Fiquei curioso agora, o que tem de tão perigoso para a teoria dele nesse versículo específico de Lucas? É que nesse trecho, Jesus fala explicitamente sobre os mistérios do reino de Deus. Mistérios. Sim, e na tradição teológica, a palavra mistério geralmente se refere a algo que não estava revelado ou previsto no Antigo Testamento. É um segredo recém-revelado. Ah, e se é algo novo, quebra a ideia de continuidade perfeita. Você matou a charada. Se o reino tem elementos que são um mistério não revelado no passado, isso contraria diretamente a tese do Bock de que há uma continuidade perfeita e progressiva das promessas antigas. Então, na visão do autor do ensaio, para não perder o jogo da amarelinha, o Bock simplesmente pula a casa de Lucas 8:10. Exatamente. Pula e finge que não tá lá. É um movimento cirúrgico de esquiva acadêmica. E o ensaio não para por aí, né? Outro exemplo brilhante dessa superficialidade seletiva ocorre na análise da Carta aos Romanos, no capítulo 16, versículos 25 a 27. Esse texto de Romanos é um campo de batalha. Totalmente. Nesse texto, o apóstolo Paulo fala sobre as escrituras dos profetas. Pelo que eu entendi da nossa fonte, os líderes do movimento progressivo insistem categoricamente que isso é uma referência direta e exclusiva aos profetas do Antigo Testamento. Insistem muito nisso. Mas por que isso é tão vital para o sistema deles? É vital porque apoia a ideia de que o mistério do plano divino já estava sendo revelado no passado. Isso sustenta todo o sistema de continuidade progressiva que eles defendem. Eles precisam, quase que desesperadamente, que essas escrituras sejam do Antigo Testamento. Para provar que a promessa antiga está apenas se desdobrando no presente. Isso. Mas o Thomas aponta que eles fecham os olhos para uma fortíssima possibilidade textual. A possibilidade de que Paulo estivesse se referindo, na verdade, aos profetas do Novo Testamento, aos escritos proféticos que estavam sendo produzidos naquela mesma época da igreja primitiva. E se forem realmente os profetas do Novo Testamento, a estrutura progressiva deles desaba. Desaba completamente, porque se as escrituras dos profetas mencionadas ali forem do Novo Testamento, isso significa que a revelação daquele mistério é algo inteiramente novo, é exclusivo daquela era atual, da igreja, e não uma continuação natural de algo do passado. O argumento inteiro do dispensacionalismo progressivo sobre essa passagem cai por terra. Cai por terra. Para o Robert L. Thomas, ignorar essas possibilidades plausíveis e forçar o texto a dizer apenas o que o novo sistema exige que ele diga é a pura essência do perigoso jogo de amarelinha. Uau! Olha, então depois de navegar por mares tão profundos e tão técnicos hoje, a gente falou de dispensacionalismo, hermenêutica, sensus plenior, jogo de amarelinha. A gente precisa trazer todo esse debate para a superfície. É fundamental. Porque uma crítica metodológica tão específica, contida num livro de teologia para acadêmicos, deve importar para alguém que está nos ouvindo agora e que não é teólogo. Alguém que não frequenta simpósios, mas que vive no mundo real. Essa é a grande reflexão que a gente extrai de tudo isso.
A resposta é que essa imersão de hoje é, no fundo, sobre como a nossa sociedade consome e processa qualquer tipo de informação escrita. Qualquer informação mesmo. Sim, seja uma Constituição Federal do país, um artigo científico de saúde pública, um testamento familiar ou até mesmo um contrato de trabalho que qualquer pessoa da nossa audiência tenha acabado de assinar. O princípio é o mesmo. O cerne do debate é sempre o mesmo. A quem pertence o significado? O significado de um documento pertence à pessoa que o escreveu, no momento exato em que ele foi redigido. Ou será que o significado pertence a quem está lendo o texto agora, com todas suas experiências modernas, conveniências e desejos atuais? Exatamente, é uma questão de autoridade sobre o texto. E também é uma questão de limites, né? O alerta que o Robert L. Thomas está soando no ensaio teológico dele é assustadoramente aplicável ao nosso dia a dia civil. Com certeza. Porque pensemos no seguinte: se a gente começar a flexibilizar as regras de como lemos as coisas, seja para agradar outros grupos, seja para sermos mais diplomaticamente amigáveis ou simplesmente para tentar encaixar um documento antigo dentro de uma narrativa cultural moderna, o risco é imenso. O risco de perder o sentido de tudo. Nós corremos o risco de desconstruir totalmente o que o texto realmente diz. A metodologia que você escolhe dita o resultado final que você vai ter. Sem dúvida alguma. Se você muda a forma como interpreta as regras, o resultado do jogo invariavelmente muda. Quando se permite que a pré-compreensão e os vieses ditem a leitura, a objetividade é a primeiríssima vítima. Ela morre na largada. Morre. E voltando àquela imagem fantástica que a gente comentou mais cedo, a bola de tênis do Calvino, ela começa a quicar descontroladamente para onde os interesses do leitor a empurram, e não para onde as evidências históricas e gramaticais apontam. Para ilustrar bem isso de forma prática, é como ler uma placa de trânsito. Imagina uma placa que diz de forma clara: velocidade máxima 80 km por hora. Bem objetivo. Mas aí o motorista resolve usar a pré-compreensão dele de que ele está muito atrasado para uma reunião importante. Ele considera que os carros de hoje têm freios muito mais seguros do que os da época em que a lei foi feita. E aí ele decide de forma autônoma que o significado complementar daquela placa de trânsito é 120 km por hora. Ele reescreve a lei na cabeça dele. Exato. O significado foi modificado para se encaixar numa narrativa e numa necessidade pessoal, mas a intenção original do legislador que colocou a placa ali foi completamente subvertida. É um exemplo perfeito. O Thomas argumenta que essa subversão é perigosa em qualquer esfera da vida, e o perigo se multiplica infinitamente quando se lida com textos que são considerados normativos ou sagrados para milhões de pessoas. As consequências são globais. A perda de fronteiras interpretativas claras abre as portas para que qualquer texto diga qualquer coisa. E a grande ironia, a triste ironia, é que se um texto pode significar qualquer coisa, no fim das contas, ele perde o seu propósito e não diz absolutamente nada. Ele vira um espelho. Isso. Nós passamos apenas a ouvir o eco das nossas próprias opiniões. Essa reflexão final nos coloca diante de um espelho intelectual que é muito desconfortável. Bastante. E para encerrarmos a nossa análise de hoje, eu gostaria de deixar um pensamento provocativo. Algo para a nossa audiência processar, debater e expandir por conta própria em casa. Algo que vai um pouco além das páginas do ensaio que a gente explorou. Qual seria a provocação? Se a humanidade aceitar plenamente a premissa de que o significado de um texto não é estático, mas sim que ele muda, se adapta e se expande constantemente com o passar do tempo, com as mudanças de cultura e com os eventos futuros, O que acontece? será que algum dia poderemos afirmar com certeza absoluta o que qualquer documento realmente significa? Ou será que ao adotarmos essa postura completamente fluida de leitura, estaremos eternamente condenados a reescrever e apagar o passado, utilizando sempre as lentes distorcidas das nossas conveniências do presente? Fica essa profunda reflexão sobre o preço altíssimo que pagamos quando a objetividade histórica é sacrificada no altar da interpretação moderna. Uma reflexão brilhante e extremamente necessária, que sem dúvida alguma vai ecoar na mente de todos nós por muito tempo, nos fazendo questionar até mesmo a forma como lemos as notícias amanhã de manhã. Para quem gostou das discussões de hoje, saiba que teremos um novo episódio sobre este mesmo livro, onde continuaremos a explorar as riquezas,
as críticas e as profundas implicações levantadas por esses debates. Tem sido uma jornada incrível dissecar esses conceitos e expandir os nossos horizontes juntos. Que Deus abençoe todos os ouvintes.